Beleza, aqui tá falando com vocês, sou o Lucas. E seguinte, hoje estou aqui para dizer pra vocês o que é o Mixes e qual é a relação dele com o novo jogo Five Nights at Freddy's Secrets of the Mimic. Então comenta aí o que você achou, se eu falar besteira, se eu falar alguma coisa que pode ser considerado em desinformação, me avisem, comentem embaixo a verdade aí, né? Pode comentar aí embaixo se eu falar alguma besteira. E também, né, digitem aí sua teoria de FNAF, Pop Playtime, Digital Circus, Granny, qualquer teoria que você tiver aí dessas franquias que eu costumo gravar aqui no canal, digita aí para ajudar e deixa o like também. E não esquece também de compartilhar o vídeo para seus amigos, porque isso ajuda demais o canal a trazer mais pessoas para cá e conhecerem o que eu tô fazendo. Então vamos começar. Antes de eu começar a falar sobre o Mixes, eu preciso dar uma voltinha um pouco no tempo. Na década de 70. Na década de 70, no universo de FNAF, existia uma mulher chamada de Fiona. Fiona Murray foi uma marionetista que trabalhou na Murray's Costume Manor na década de 70. E que, nessa época, o pai do Edwin Murray comandava lá a empresa. E o Edwin Murray era meio que um vice-presidente, algo do tipo. Então um dia, né, o Edwin Murray conheceu a Fiona, eles viraram amigos, né? Tiveram ali um relacionamento e também um filho chamado de David. Só que, ao longo que o David foi crescendo, o Eden acabou se afastando um pouco, pois o pai dele veio a falecer e ele teve que assumir a empresa sozinho. E nessa época a empresa não estava nos seus melhores dias, estava quase falindo. Vários funcionários estavam saindo, né? Eu vou fazer um vídeo explicando do porquê dessa saída. E o Eden estava desolado, ele estava querendo trabalhar muito, ele estava tendo várias ideias para fazer com que a Murray's Costume Manor não fique falida. Então por causa disso, né, a família dele meio que foi prejudicada, né? Ele não passava nem tempo com a esposa e nem com o filho. Que um dia a esposa do Edwin, né, a Fiona, teve que fazer uma viagem para resolver algumas coisas a trabalho. No caso, ela tinha que ir organizar o evento da Fall Fest, que alguns teorizam que ela seria mais ou menos, a Fall Fest no caso, um evento de inauguração da Fredbear's Family Diner. Só que a Fiona acaba morrendo por motivos desconhecidos. Então o Edwin Murray ele acaba criando o M1, que é meio que uma inteligência artificial para cuidar do David enquanto o Edwin trabalhava. Só que por algum obséquio, alguma coisa aconteceu ali que o M1 ficou, vamos dizer assim, com a personalidade da Fiona. E o Edwin foi se acostumando com isso, entende? Tipo, ele foi agindo como se o M1 fosse a esposa dele. O que já é bem bizarro, como se fosse a Fiona ali, entende? Claro, pela situação, o Edwin tava realmente muito abalado, o cara deveria gostar muito da esposa dele. Mas assim, né, vamos concordar que é meio esquisito. Só que daí chegou um ponto que o Edwin meio que cansou, sabe? Ele decidiu superar isso e seguir o próprio caminho dele. E decidiu focar mais em cuidar do David ao invés de ficar trabalhando, já que a empresa já tava quase falindo. Então meio que aconteceu o seguinte: o Edwin começou a ficar com mais trabalhos, mais contas para pagar e não tinha mais tempo para cuidar do David. Então ele criou outra inteligência artificial com o que sobrou do M1, já que ele foi desativado. O Edwin desativou o M1 porque ele não aguentava mais aquilo, sofrer por conta da esposa e tentar recriar ela não era muito bem para a cabeça dele. Então ele decidiu criar o M2, que é o Mimic 2, para ajudar ali, para melhorar esse aspecto do M1, né, e ser uma versão meio que 2.0. O M2 ele imitaria basicamente tudo que você estivesse fazendo. Ele tinha habilidades melhores, como se esticar, imitar as vozes e aumentar o tamanho dele, essas coisas. E também vestir fantasias. E esse robô foi criado para proteger o David de qualquer coisa, para cuidar dele enquanto o Edwin trabalhava. E nesse processo de criação do M2, o Edwin Murray, porque ele não queria perder totalmente a Fiona, ele guardou
todos os resquícios que tinha no M1, né? Porque ele aprendeu as coisas da Fiona e tal, dentro de um computador. E esse computador, e essa inteligência artificial da Fiona e tal, e esse computador foi denominado de F10N4, um anagrama para Fiona, se você ainda não entendeu. E após o M2, né, o Mimic 2 estar pronto, ele já podia começar ali a brincar com o David, se divertir com ele, etc. Então ele meio que ficava imitando o David fazer as coisas, e ele também fazia pra fingir que está brincando com ele. Então o Mimic começou a meio que ser um pai pro David, enquanto o Edwin estava sendo meio irresponsável, mas tinha motivos. Ele não queria perder a empresa, que o pai dele ficou por anos ali, né, administrando, né? Então ele meio que queria continuar com o legado dele. Então em um dia o Edwin leva o David pra fábrica junto com o Mimic. E, bem, o David, ele tá brincando com o Mimic, e daí a bola dele cai ali no meio da rua e um carro atropela ele. E daí o Murray, quando ele vê o acidente, o que rolou, ele fica muito triste, muito abalado, porque o filho dele não sobreviveu ao acidente. E daí ele repara no Mimic, que alguns dias se passam após o acidente, ele repara que o Mimic, ele tá imitando o David de uma maneira bem esquisita. Ele fica imitando a voz dele, tipo, fica imitando os gritos dele, o choro dele, fica se deitando no chão, tipo, fazendo a pose que ele morreu, esse tipo de coisa. Ele fica imitando o David. E o Edwin cansou disso, tá? Ele cansou de ficar criando essas inteligências artificiais, né, pra meio que substituir as pessoas que ele gostava e etc. E meio que desceu o cacete nesse Mimic. Tipo, ele desceu a porrada. E daí meio que o Mimic aprendeu a agressão. Então já temos aí a origem do Mimic e a origem do Mixes. Como assim, Lucas, a origem do Mixes? O Mixes na verdade é o F10N4. Ele só foi mudado de nome por conta de algumas alterações. Em Security Breach Ruin, a gente consegue perceber que o Mixes, ele é um sistema de segurança, assim como uma mãe é para um filho. Então, quando a Cassie, ela entra no Pizzaplex e ela encontra aquela máscara da Vane, né, que é a inteligência artificial e tal, é basicamente a Fiona tentando avisar ela sobre o Mimic. Não é à toa que no final de Secrets of the Mimic, em um dos finais, a gente encontra o F10N4, né, que é a inteligência artificial da Fiona, e meio que ela fala pro Edwin, ela manda uma mensagem pro Edwin falando pra ele consertar o Mimic 2, porque ele poderia causar algum tipo de problema. Posturas. É bom conhecê-lo pessoalmente. É solitário. Espere, o quê? O que você é? Um computador? Sua voz mudou. O que está acontecendo? Você tem perguntas, mas não há tempo. Estou quase sem energia. Você ainda pode ser útil. Minhas comunicações com Edwin foram cortadas. Edwin nos abandonou. Ele se trancou em nossa casa. Vá para a casa principal e ative o subterminal de comunicações. Tenho uma mensagem para ele. Precisamos convencê-lo a consertar o M2. Só que vocês sabem, né, que isso já tentou acontecer. Já tentaram consertar o Mimic, mas não deu certo. O Mimic matou muita gente no Pizzaplex. E ele foi colocado embaixo lá da Roxy Raceway, naquele buraco que fica lá no jogo. E é lá que aquela coisa vivia, né? Aquela coisa ficava andando por ali. E foi ele que, na verdade, fez os animatronics do Glamrox ficarem do mal, vamos dizer assim. E eu vou fazer um vídeo explicando isso melhor, mas é mais um contexto breve. E na DLC Ruin, você consegue notar que o Mixes, ele não é um vilão. Muita gente confundiu ele com Glitch Trap porque é um coelho de inteligência artificial. Sim, eles têm uma relação e eu vou falar isso em outro vídeo. Mas o Mixes, resumidamente, é a inteligência artificial da Fiona. E isso pode ser confirmado a partir dessa ceninha aqui.
Basicamente, tá no Hellpointer 2, né, essa ceninha aí, mas basicamente mostra um carro da Fazbear Entertainment que a gente viu no trailer e no jogo do Secrets of the Mimic, ou seja, algum funcionário da Fazbear Entertainment, pegando o F10N4, no caso o Mixes, confirmando que a Fiona teve várias alterações nessa inteligência artificial e meio que virou o Mixes. Não exatamente tem um porquê disso, algumas coisas ainda ficou em aberto, porque tem muita coisa ainda que ninguém sabe sobre Secrets of the Mimic, não descobriram 100% de tudo, ainda tem alguns segredos, ainda tem alguns easter eggs pra pegar, principalmente também nos outros jogos. Então é só esperar para mais jogos, mais livros, mais informações para decidir o que aconteceu. E talvez essas informações expliquem também o porquê que o visual do Mimic foi mudado. Mas eu teorizo que mudaram o visual dele porque tentaram consertar ele, mas não deu certo. Mas aí, o que você achou dessa história, né? Dessa teoria, dessa coisa que eu falei, né? Deixa o like, se inscreve. Se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa errada aí, comenta aí embaixo nos comentários pra me avisar e faça um post rapidão explicando tudo. Então é isso, até a próxima e fui.